gente conversa hoje com o nosso convidado, Luiz Carlos Gianelli, candidato à Prefeitura de São Vicente pelo PSD. Tudo bem, Gianelli? Bom dia. Bom dia, Roberto. É um prazer estar aqui com você na Rádio Nova, sendo entrevistada por você, na companhia do Vitor, do Leandro, que temos amigos em comum, Vinícius. E a Rádio Nova aqui trata a política de uma maneira muito transparente, sobre a sua liderança, Roberto, que é uma jornalista extremamente respeitada na nossa região, e por isso tem todo esse sucesso e o carinho e o respeito de toda a sociedade, especialmente da classe política, que quando vem ser entrevistado por você, sabe que vai ser entrevistado por uma jornalista de primeira categoria, junto com o Vitor, com o Leandro, com todo mundo aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos agora, então, à nossa pauta aqui, com o candidato a prefeito de São Vicente, Luiz Carlos Gianelli. E diferente de todas as outras vezes, eu já começo agora então aqui com a pergunta do Vinícius Rosa. Vinícius fala o seguinte: bom dia pessoal, abençoado da Nova, bom dia Gianelli. Pergunto, por que o povo vicentino deveria te considerar como diferente dos demais? O que te diferencia de Pedro, Caio e Solange? Bom dia, Vinícius. Vinícius é um querido amigo, vale a pena a gente esclarecer isso às pessoas que estão nos ouvindo, uma pessoa muito séria e quem agradeço muito o carinho e todo o apoio que nos dá. Roberta e ouvintes, eu tenho experiência política, experiência de gestão pública, já administrei um órgão, sou uma pessoa de direita, sou conservador, tenho apoio oficial do movimento conservador, movimento esse que o Vinícius faz parte, movimento que deu apoio a mim e ao desembargador aposentado de Santos, Ivan Sartori, dentre outros, que é do nosso partido. Eu venho, Roberta, nesse período histórico que a gente está vivendo, apresentando um programa de gestão exequível a São Vicente. Nós estamos vivendo um momento de queda da arrecadação muito grande, nós estaremos vivendo um momento em que vai aumentar por volta de 30% a demanda ao serviço de saúde e educação. Muita gente está saindo do hospital particular, do colégio particular, por conta dessa recessão econômica que está impactando toda a sociedade, não só a vicentina, como o Brasil todo, e indo para o sistema público de saúde. E essa demanda exigirá, notadamente, o investimento por parte do setor público muito grande. Por conta disso, é necessário que haja um programa de gestão que se adeque a essa realidade. Em que sentido? Observando essa demanda, reduzindo a máquina pública. A partir do ano que vem vai haver necessidade urgente de uma redução grande da máquina pública, essas ações essenciais, que é a educação e a saúde, estabelecer um equilíbrio entre as despesas e a receita pública e criar uma alternativa econômica dentro de São Vicente para que a gente possa resolver o tripé do desenvolvimento econômico municipal, que é aumento de PIB, que é o PIB, a quantidade de dinheiro circulando na cidade, aumento de renda per capita, que é a divisão do PIB pela população, renda per capita é quanto cada pessoa efetivamente tem, e consequentemente aumento de orçamento. A gente conseguiu aumentar o orçamento da cidade de São Vicente sem ter que tributar uma população pobre, que a população de São Vicente é uma população pobre, a gente tem que ser sincero tudo isso. Então observar essas características individuais que tem a cidade de São Vicente, essas características econômicas atuais que a cidade do São Vicente tem, o estado de São Paulo tem e o Brasil tem, e definir política pública observando essas realidades com o objetivo de passar por essa fase muito difícil que serão os próximos 4 anos de recessão econômica, crescimento econômico muito pequeno, para que possa, no momento futuro, ter condições de fazer todos os investimentos necessários a um bem-estar social para toda a cidade de São Vicente, sob pena de ocorrer uma grande estrangulamento de toda a máquina administrativa municipal. Eu vejo nos demais candidatos, com todo o respeito, estive ali analisando o programa de gestão deles e vi a completa incompatibilidade entre o programa de gestão apresentado pelos demais candidatos e o momento histórico que o Brasil, Estado de São Paulo, São Vicente e o mundo vive atualmente por conta de uma relação simples entre receita e despesa. É algo que eu sempre falo, Roberta, não dá para ir contra o que é natural e tudo na vida é limitado. A gente tem esse copo de água aqui,
seria leviano da minha parte falar que eu vou colocar um elefante dentro desse copo de água. Tem limitações de ordem física para que um elefante entre dentro desse copo de água. É o que eu falo com relação ao plano de gestão apresentado pelos demais candidatos, com todo respeito, não estou fazendo aqui crítica a absolutamente ninguém, mas é só observar o plano de gestão apresentado por eles, o orçamento de São Vicente, as demandas que o setor público terá a partir do ano que vem, com esse recesso econômico, que vai exigir a maior atendimento por parte da área da saúde e educação por conta de muitas pessoas perderem seus empregos, esse emprego ganhando um pouco menos e vai ter que tirar os seus filhos do colégio particular e do plano de saúde e levando isso para o sistema público de saúde e para o colégio público. Então, diante desse contexto todo, a gente tem que ter um discurso e um planejamento muito mais realístico às pessoas. Eu estava conversando com Vitor aqui em off, e a gente estava falando do grande desânimo que a população está com a classe política, e é verdade, tá? Porque a classe política vem há anos com propostas inexequíveis e mentindo para a população, e a população acaba perdendo a esperança num político mais sério, numa sociedade mais séria, por conta de propostas muito bonitas durante o processo eleitoral, mas que no decorrer da sua vida social acaba sendo inexequíveis, implantadas por falta de uma correlação exata entre receita e orçamento. E eu, pela minha origem, tive uma origem muito simples. É uma coisa que eu sempre falo, que na vida tudo muda. A única coisa que não muda na vida, que é imutável, é o nosso passado. E no meu passado está registrada toda a minha história. Eu estudei a vida toda em colégio público, eu passei a minha vida toda em hospital público, eu morava na rua Francisco Marques Sopa, número 151, e passei pela sofrimento de ter muitas das vezes a minha casa cheio de água durante a noite, eu e os meus pais tirando água de dentro de casa, e todo aquele sofrimento que a má prestação de serviço público leva a toda a sociedade. E por conta disso, eu tenho a obrigação de apresentar um programa de gestão à sociedade vicentina que seja verdadeiro, porque eu sei o que é um serviço público de péssima qualidade. Muitas das pessoas que se colocam como candidato a prefeito, por não ter vivido essa realidade na pele, eles podem se permitir apresentar programa de gestão extremamente fantasiosos que não vão ser efetivamente implantados. E eu não posso brincar, Roberto, com a esperança do povo, porque muitas das vezes aquela mãe que está dentro de casa querendo cuidar do seu filho, a única coisa que ela tem é esperança, é a fé na transformação da vida dela por meio de um serviço público de qualidade. Seria leviano da minha parte, uma pessoa que conhece muito bem a precariedade do serviço público, me sujeitar a apresentar propostas falaciosas. Então, em razão disso, eu procuro apresentar propostas sérias, exequíveis para a população, e a consequência disso tudo é ter o apoio de segmentos sociais, segmentos econômicos e pessoas muito sérias, cada vez vem mais para o nosso lado político, mesmo não estando pontuando entre os 3 mais bem pontuados dentre os candidatos, muitos movimentos sérios, como o próprio movimento conservador, que o Vinícius faz parte, manifestou apoio a gente, porque concorda com a seriedade, com o pragmatismo e com a lisura das nossas propostas. Então é dessa maneira, de uma maneira muito séria, muito comprometida com a população vicentina, que coloca-me como candidato a prefeito e apresentando uma alternativa de gestão que venha primar pela eficiência, pela transparência, mas, acima de tudo, pela lealdade da população com a população vicentina, e especialmente aqueles que mais precisam. Janelle, a gente tem... Desculpa, pode ir. Pode ir, Vitor, pode ir. Não, é que o Janelle se coloca assim como um candidato mais à direita, um candidato de direita. Eu sou candidato de direita. Então, e aí a gente tem uma situação assim inusitada, até pelo momento que o país vive. Hoje a gente tem candidaturas para um município muito mais vinculadas à direita do que nas eleições anteriores. A gente tem o seu nome, o próprio nome da doutora Mônica, que é ligada ao partido do vice-presidente da República, e uma pesquisa, eu sei que principalmente o pessoal mais vinculado à direita não gosta de pesquisa, mas uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisas A Tribuna mostra que em São Vicente, 47,1% dos eleitores poderiam votar em um candidato indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, que é um número assim muito, muito expressivo. Então praticamente metade do eleitorado fala assim, não, se ele colocar a mão... E aí o que a gente vê, até mesmo candidatos que não são tão vinculados como o próprio prefeito
à direita, tentando se aproximar desse eleitorado. Nessa onda que surge aí, porque a sua candidatura é a mais ligada à direita raiz, vamos dizer assim, e se vê esse efeito Bolsonaro ainda com essa força toda no município de São Vicente? Excelente pergunta. E só pegando carona no Vitor, Janelli, só para aproveitar esse ponto aí, a gente tem em Santos, você até mencionou a questão do Ivan Sartori, do seu partido também, né? O Ivan Sartori realmente está pegando essa carona aí na questão do apoio do presidente Bolsonaro. Então, só gostaria que você fizesse a sua resposta relacionada a isso também. Então, Roberto e Vitor, excelente pergunta. Com relação a Ivan, Roberto, eu acho que a expressão não é bem pegar carona, porque o presidente Bolsonaro manifestou diretamente apoio ao querido amigo Ivan Sartori, que tem tudo para ser o melhor prefeito da história de Santos por conta de toda a sua competência no exercício de toda a sua profissão como desembargador e principalmente à frente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é o maior tribunal do mundo. Então, a gente tem muita confiança no Ivan, uma pessoa muito séria, comprometida. Com relação ao presidente Jair Bolsonaro, existe sim, Vitor, é verdade isso, toda essa força política que ele tem, muito por conta da coerência do seu discurso entre o momento pré-eleitoral e o momento pós-eleitoral. Isso faz com que ele tenha essa credibilidade junto à sociedade vicentina. O meu posicionamento com relação à pauta de direita, Vitor, se você observar, a pessoa que for pesquisar nos meus discursos há mais de 8 anos que eu venho me manifestando publicamente, desde a época que eu participava do painel regional e outros programas de rádio e televisão que eu fazia parte, eu sempre tive um posicionamento de diminuição da máquina pública e principalmente num país continental como o Brasil. Existem países como a Suécia que você pode ser um país social-democrata, porque é um país menor, você consegue ter uma operabilidade do setor da máquina pública com mais facilidade. Só que um país continental como o Brasil, ele fica extremamente inviável ser social-democrata. Inclusive, eu já escrevi, antes da própria eleição do presidente Bolsonaro, escrevi uma tese para o próprio PSD, um artigo sobre a necessidade do Brasil definir sua política pública com vistas a países que têm uma realidade populacional semelhante. Um país que tem uma população acima de 120 milhões de habitantes dificilmente vai conseguir ser um país social-democrata por conta da dificuldade de você operar uma máquina pública. Então eu sempre defendi, num país com dimensões continentais, uma população acima de 120 milhões de habitantes, você tem um Estado reduzido, muito reduzido, a ações essenciais, de tal modo que você passe ações não essenciais à iniciativa privada. Com relação à parte mais moral, que é muito discutido isso, a parte mais em relação a valores, a conceitos, isso durante muito tempo, os conceitos que eu defendo hoje com relação à não legalização do aborto, existe aquelas espécies do aborto que já é legal, já é prevista a sua despenalização, e existe aquela modalidade de aborto em que não é legal. E eu sou contra essa modalidade de legalização do aborto, como muita gente pretende. Eu acho que a vida já está previsto na Constituição como um dos preceitos fundamentais, e é muito injusto, Vitor, você ceifar a vida de um feto, porque o ciclo natural do feto, um dia ele virá um bebê, depois ele virá uma criança, depois ele virá um adolescente, depois um adulto, um idoso e assim seguir. Você tirar a vida de um feto ou tirar a vida de uma criança de 1 ano é igualmente reprovável. Eu acho que isso, eu já sou contrário à legalização do aborto, muita gente é favorável à legalização do aborto. A minha pauta sempre foi muito conservador, mas eu sou muito mais de direita e conservador, Vitor, muito mais nas atitudes do que na palavra. Se você observar todo o meu comportamento, quando assumi o PROCON, eu fiz uma gestão muito eficiente no sentido de trazer resultados, de estabelecer um planejamento de gestão que viesse a dar
o grau de eficiência necessário à sociedade. Então todo o planejamento foi nesse sentido. Não é por conta da presença do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, ele é fundamental em qualquer processo eleitoral. Não tenho dúvida que uma vez, se ele por acaso vir a definir algum candidato aqui em São Vicente, esse candidato vai ser o favorito. São Vicente tem uma população majoritariamente conservadora, tem muita igreja evangélica, muita igreja católica. Acredito que 70% da população de São Vicente é uma população conservadora, e quando e se o presidente Bolsonaro, caso ele venha definir algum candidato aqui em São Vicente, a tendência de crescimento dele é muito grande. Eu não tiro essa razão. Mas o meu posicionamento vem há mais de 10 anos. Confesso que venho conhecer a história do Bolsonaro de 4 anos para cá, acompanhar mais o Bolsonaro. Eu não conhecia a história dele anterior a esse período. E mesmo assim eu já vinha me posicionando para um Estado mais enxuto, mais eficiente, com práticas de gestão muito controladas, de tal maneira que você venha prezar pela moralidade e pela eficiência das ações do poder público. Eu espero necessariamente que São Vicente venha a ter um prefeito de direita, porque precisa. E eu observo no plano de gestão de todos os candidatos, confesso que o plano de gestão de todos que apresentaram ali, o mais próximo da direita, com certeza é o meu. Porque é impossível uma pessoa falar que é candidata de direita com um programa de gestão em que a máquina pública é extremamente avantajada, principalmente num cenário econômico mundial e brasileiro, em que a previsão do PIB para os próximos anos vai ser uma recessão econômica, de tal modo que vai impactar o orçamento de todo o Estado brasileiro e especialmente das prefeituras. Mas eu respeito o posicionamento de todos os candidatos, mas acima de se posicionar como de direita, de esquerda, de centro, eu acho importante os atos concretos. Eu acho que o programa de gestão de todos os candidatos estão aí para ser analisado. Eu acho que a população, os jornalistas, tem que analisar o programa de gestão dos candidatos, porque é a plataforma que ele apresenta à sociedade, é a plataforma que a sociedade vai cobrar a sua implantação uma vez sendo eleito o prefeito ou prefeita municipal de São Vicente. Posso só emendar mais uma, Roberto? Prometo que depois eu deixo de fazer várias, tá? É só para aproveitar. Não, eu quero cruzar as duas primeiras respostas do Gianelli para clarear um pouco até para o nosso ouvinte. Primeiro você falou que a perspectiva é de aumento de demanda nos serviços do município, como saúde e educação. Sim. Foram os dois citados, e a gente pode colocar, por exemplo, assistência social junto, que é outra demanda que vai subir bastante a partir de agora. Por outro lado, fala de enxugamento da máquina pública. Eu queria que o senhor explicasse como é que dá para cruzar, ao mesmo tempo que fala de enxugar a máquina pública, aumentar nesse período de exceção a prestação de serviços, uma rede municipal de ensino que vai crescer, uma rede de saúde que vai crescer, uma rede de assistência que vai crescer, e ao mesmo tempo o enxugamento. O que dá para enxugar, Gianelli? Dá, assim, a máquina pública em São Vicente, você não dá para ficar com uma administração com tanto de secretarias que existem hoje em São Vicente. O próximo prefeito de São Vicente, ele tem que definir prioridade, e a prioridade é saúde e educação, ponto. E isso é por uma questão que foge inclusive às próprias limitações do prefeito. Independente de uma pessoa ter estudado ou não no colégio particular, a partir do momento que ele bate a porta do serviço público, necessitando do serviço público, compete e é obrigação do prefeito disponibilizar o serviço público para aquela pessoa. Não é uma perspectiva, é uma previsão concreta, já que haverá o aumento da educação por volta de seus 30%, a educação e a saúde. A exigência da educação e da saúde é atender pessoas assim por conta de estar saindo do setor privado para o setor público em razão desse recesso econômico que está impactando o mundo todo, inicialmente a cidade de São Vicente. Então tem várias pastas de administração pública que você tem que reduzir o tamanho da ação do poder público municipal e direcionar as ações para a saúde e educação. Eu vou dar um exemplo muito concreto para facilitar aqui para o seu ouvinte. O Horto Municipal de São Vicente. Você sabe quanto consome em carne aquele leão? Eu tinha essa informação. Por volta dos seus 30 mil reais por mês. Você sabe qual é o custo operacional do Horto? Mais de 600 mil reais por mês.
Você acha viável? Quantas vezes você foi no Horto, Vitor, nos últimos 10 anos? Foi algumas com as crianças. Algumas com as crianças. Então vamos fazer uma conta básica aqui. 600 mil por ano dá 7 milhões e 200. Vezes 10, 72 milhões. Olha o que a população está pagando para utilizar algumas vezes em 10 anos. Você tem que pegar um equipamento desse e fazer uma concessão para a iniciativa privada. A iniciativa privada explora aquilo dali, cuida daquele equipamento público, cria uma alternativa para o turismo ali e aquele dinheiro você investe na saúde. Você pega a Praia do Itararé. A Praia do Itararé tem que ter guarda municipal, tem que ter limpeza urbana, tem que ter tudo isso. Correto? A prefeitura tá difícil você fazer a manutenção de tudo isso. O que tem que pegar? Pega a Praia do Itararé, quantos, vou utilizar como exemplo hipotético, quantos que a Fiat gasta em propaganda publicitária? 1 milhão. Faz uma concessão com a Fiat. A Praia do Itararé, você utiliza isso aqui para explorar a parte publicitária, mas você coloca uma guarda privada, cuida da manutenção e sistema de monitoramento. Você encontra parceiros e tira esse ônus da administração pública para você poder utilizar o dinheiro que você gasta ali na ações que são essenciais. E você cria ali cria um ambiente agradável à população, tira esse ônus das costas da administração pública, otimiza o recurso público e investe aquilo que precisa. Se não tiver ações nesse sentido, infelizmente, a administração pública fica inoperável. Recurso financeiro não é algo ilimitado. Recurso financeiro, você tem que respeitar. O prefeito, ele só administra o dinheiro do contribuinte, ele não é o dono daquilo. Agora, eu tô vendo o programa de gestão dos candidatos que só vai ser exequível, Vitor e Roberta, se aumentar a alíquota de IPTU. Se não aumentar a alíquota de IPTU, vai ser inexequível. Agora, como que eu vou aumentar a alíquota de IPTU no momento de recessão econômica, em que antes do período de recessão econômica, a renda per capita de São Vicente estava por volta de R$14.500 ano e a média nacional é R$25.500 ano. Numa população de 366 mil habitantes com 40 mil pessoas só ocupadas. Eu vou aumentar mais a alíquota de IPTU para cumprir um programa de gestão que nem estão apresentando aí? É inexequível, é mentir para a população. Então você tem que criar alternativas, você reduzir a máquina pública e pegar aquele dinheiro e investir em áreas que são essenciais. A vida tem prioridade. Quantas vezes você foi no médico ontem? Ontem nenhuma. Mas quantas vezes você comeu ontem? Ixi, é melhor não falar isso no ar. Então, o que acontece? Mas não é, Roberta? Nossa, a gente... E vocês dois, Roberta e Vitor, são pessoas extremamente formadoras de opinião, transparente, inteligente, e que propiciam esse veículo de comunicação aqui, esse debate democrático e transparente com a sociedade. E compete ao político, acima de tudo, e ao formador de opinião, levar informações verdadeiras para a sociedade. Eu não estou aqui para mentir ou para falar discursos graciosos ao ouvido de uma população oprimida, e depois dar um serviço público de péssima qualidade, porque eu sei o que é um serviço público de péssima qualidade. Eu tô vindo aqui para apresentar um programa de gestão que venha efetivamente resolver a vida das pessoas, respeitando as características da realidade orçamentária, financeira, histórica, econômica, social e cultural de São Vicente. Sob pena de a gente ficar num círculo de mentira. Desculpa, Roberta, pode continuar. Dentro disso que você está falando, pelo que eu estou entendendo, você está colocando a importância, então, de uma parceria público-privada no seu governo para o negócio começar a girar. A pergunta é a seguinte: o que a gente vê hoje em dia são muitas parcerias desse tipo que são essenciais para o negócio realmente acontecer, mas elas não servem os interesses da população, elas servem interesses econômicos e políticos. Então, como fazer possível uma parceria público-privada realmente servir os interesses da população? É simples, Roberto. Porque é difícil, né? Você tem esse jogo aí. Não é nada difícil quando você tem bom caráter. Quando eu assumi a coordenação do PROCON, sabe o que eu fiz? Eu procurei o Ministério Público, eu fiz um compartilhamento de informações com o Ministério Público, eu trouxe o Ministério Público para dentro da administração do PROCON. Vocês podem perguntar para o Cabral, promotor aqui de São Vicente. Quando eu fui coordenador do PROCON, eu procurei o Poder Judiciário, eu fiz um convênio com o Poder Judiciário, eu trouxe o Poder Judiciário para dentro da administração pública municipal.
Um governo sério, honesto, não tem medo em trazer o Ministério Público, o Poder Judiciário, os órgãos de controle para dentro da administração. Pelo contrário, são parceiros que estão para poder ajudar na otimização da máquina pública, para a gente levar serviço público de qualidade à população. É possível parcerias que venham ser interessantes à população? Sim. Lógico que é possível. E aí a gente tem que propiciar instrumentos para que os órgãos de controle tenham facilidade em fazer a devida fiscalização de todas essas ações, de tal modo que venha ceifar qualquer possibilidade de ato de corrupção. Eu fiquei num órgão que fiscalizava, que aplicava multa, e fui muito enérgico na minha condução à frente do PROCON, e ninguém fala um A de corrupção da minha parte. Enfrentei sistema financeiro, tem multa aplicada em banco, tem multa aplicada em correio, tem multa aplicada em tudo. Mas sempre de uma maneira decente, coerente, correta. Fiz convênio com o Poder Judiciário, fiz compartilhamento de informações com o Ministério Público. Tá aí a minha história, que julga a minha conduta. É possível ser um bom administrador sendo eficiente, sendo honesto com a população e sendo honesto à frente do órgão público. E eu mostrei que é possível fazer isso. Só basta boa vontade. Só basta ter coragem para enfrentar os interesses. Isso tenho. Você acha que eu vou lá e aplico uma multa no mini preço, num banco, no A, no B, no C, e fica por isso mesmo? Eu não tenho qualquer tipo de comunicação que vem por meio de prefeito e tudo por conta da minha atitude? Mas eu deixei muito claro ali. Se quiser tomar qualquer atitude à frente do PROCON, me exonera antes, porque enquanto eu estiver aqui, quem manda aqui sou eu, vai ser dessa maneira. Passei durante 3 anos e meio conflitando interesse, indo contra interesse, e passei, graças a Deus, com a minha vida ilibada. Tive, por conta da minha conduta séria, o apoio de instituições públicas e privadas, tive o apoio da sociedade, a oposição na oportunidade fazia uma investigação criteriosa do governo da oportunidade, que era o governo Billy, fazia uma oposição intensa a ele, investigava assim o PROCON, mas sempre respeitou a conduta traçada por mim, inclusive inúmeros projetos de lei de minha autoria que encaminhava para a Câmara por meio do prefeito municipal, a oposição daquela oportunidade apoiava e defendia porque entendia que era interessante a administração pública municipal e a sociedade. É possível, Roberta, você definir uma prática de política pública eficiente e ser honesto, defender os interesses da sociedade. O que precisa é boa índole e, acima de tudo, a transparência, principalmente nesse momento eleitoral, entre o político e a sociedade, definindo de uma maneira muito verdadeira, coerente e séria aquilo que é possível e aquilo que não é possível ser feito. Porque a pessoa que começa qualquer tipo de relação com uma mentira, não vai terminar com uma verdade, você pode ter certeza. Muitas das vezes começa com uma verdade, já não termina com uma verdade. Imagina quando já começa com uma mentira. Então, eu sou muito claro com o meu posicionamento e defendo essas teses, Vitor e Roberta, há mais de 10 anos e pelo menos há 6 anos, 8 anos, de uma maneira pública em vários veículos de comunicação. Se a gente não observar a realidade do Brasil, se a gente não observar a realidade de São Paulo, a realidade de São Vicente, conforme as suas características, infelizmente a gente vai conseguir dar os próximos passos para o crescimento. Não adianta a pessoa se olhar, ver a foto do Brad Pitt e achar que vai fazer cortando o cabelo igual do Brad Pitt, vai ser o Brad Pitt, que não vai ser. São Vicente é assim. Não adianta eu olhar pro Nordeste e falar, pô, São Vicente tem que ter turismo que nem no Nordeste. As características do Nordeste é diferente do São Vicente. Nordeste faz sol o ano todo. São 365 dias de sol. Ou seja, o clima é propício para ter turismo para o ano todo. São Vicente é só o período de temporada. E outra, a gente tem que definir o turismo de São Vicente não pensando no consumidor externo, mas pensando com o consumidor interno, porque é aquele que vai dar sustentabilidade ao turismo no período fora de temporada. Porque senão, nenhum equipamento privado vai conseguir sustentar em fora de temporada.
Ou seja, se a gente não pratica ações por parte do setor público que vem estabelecer ali uma relação econômica e social de uma maneira equilibrada, séria, observando as características da cidade de São Vicente, infelizmente vai ficar nesse colapso econômico e social que a gente se encontra hoje. Esses pontos de vista eu sustento há muitos anos e faço isso em vários veículos de comunicação com as melhores boas intenções para que os gestores públicos, o Pedro na oportunidade, o Billy, que inclusive mesmo estando no governo do Billy sustentava muito dessas coisas, no governo do Pedro, quando o Pedro durante esses 4 anos, para que eles aplicassem. Eu não tenho essa mesquinhez de guardar para mim com a finalidade de ver a completa destruição do governo de quem está no cargo para poder estar ocupando o seu lugar. Pelo contrário, eu tenho uma profissão que eu amo, que eu sou advogado de júri, tenho sucesso na minha profissão, sei fazer e faço muito bem júri, todo mundo sabe disso, amo fazer isso. Ficaria a minha vida toda fazendo júri com muita vontade, muita paixão, porque é o que eu gosto de fazer na minha vida. Eu tô me colocando como prefeito municipal de São Vicente por falta de confiança no programa de gestão que estão apresentando. É completamente inexequível. Do ponto de vista político, financeiro e administrativo, tudo que estão apresentando com a realidade da cidade de São Vicente. Você pode ter certeza que em breve, se isso for implantado o que eles estão apresentando, vai ocorrer um travamento de toda a máquina pública. E eu vou falar algo aqui, vocês são pessoas extremamente inteligentes, vão compreender. Hoje existe 2 tipos de gasto, o gasto obrigatório e o gasto discricionário. O que é gasto obrigatório? Aquele gasto que o gestor público ele é obrigado a fazer, ele não pode deixar de fazer. A pessoa que prestou concurso público, que ingressou ali, ele não pode tirar o cara, ele não pode deixar de pagar o salário dele. É um gasto obrigatório. Hoje, o limite prudencial em São Vicente está no seu máximo, que é 54%. Nós temos um orçamento de por volta de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Se cair esse orçamento a 900 milhões, a tendência é o limite prudencial aumentar. Por que o limite prudencial aumentar? Porque é 54% de 1 bilhão e 100 milhões de reais. À medida que cai para 900, mesmo sendo os mesmos gastos, passa a um limite muito maior. Com essa promessa apresentada por todos os demais candidatos, como você vai poder cumprir tudo isso, sendo que você tem esses gastos obrigatórios a serem atendidos? É impossível. E aí, além de você deixar o serviço público de péssima qualidade, você acaba com a esperança das pessoas. Você sabe qual é a dor da pessoa que vive na enchente e toda vez tem a promessa que vai arrumar o canal e não se arruma? Você não sabe qual é a dor. Eu sei. Então, as pessoas têm que ter um pouco mais de responsabilidade naquilo que prometem. Hoje a gente conversa com Luiz Carlos Gianelli, candidato a prefeito de São Vicente pelo PSD. E no bloco anterior a gente estava falando sobre a questão das enchentes e tem uma pergunta aqui do Gilberto Pascoal. O que você acha das obras que estão sendo feitas no canal do Catiapoã? Você acredita que isso vai dar certo? E aí eu já emendo a pergunta, Gianelli, o que você faria então de diferente em relação às obras do Catiapoã? E tem também a pergunta da Sandra Cristina Barros, é isso, onde está sendo feitas as obras nos canais? Moro aqui na frente de um e não estou vendo obra nenhuma. Então, de canal do Catiapoã eu conheço bastante. Eu morava ali na rua Francisco Marques Sopa, número 151, né, descendo a Mota Lima. O canal do Catiapoã e o canal de Santos está na mesma bacia hidrográfica. Isso significa o quê? Não adianta resolver o canal do Catiapoã se não resolver o canal de Santos. Água não respeita limite territorial. A enchente de Santos vai chegar na divisa de São Vicente e vai falar assim, eu não vou passar para o lado de lá, porque lá o prefeito de São Vicente arrumou. Correto? Ou seja, tinha que ser uma ação conjunta entre a Prefeitura de Santos e a Prefeitura de São Vicente, de preferência intermediada, inclusive, pelo governo do estado. Isso significa o quê? Pegar 30 milhões de reais para jogar no canal do Catiapoã, para resolver, para fazer essa obra, o resultado vai ser não fazer uma obra bem feita, que atenda à realidade da população vicentina
e jogar, endividar ainda mais a máquina pública, que vai resultar em quê? Em aumento de alíquota de IPTU. Porque a população, ela tem que ter ciência do seguinte: toda essa dívida que o prefeito está fazendo, que todo mundo faz, alguém vai ter que pagar essa conta. Quando você, ouvinte em casa, faz uma dívida, sabe quem paga a conta dela? Você. Quando um prefeito municipal faz uma dívida, sabe quem paga a conta dela? Você também, ouvinte. Porque é você que vai pagar tudo isso. Ou você acha que o dinheiro vai cair do céu? Esses 30 milhões de reais que o prefeito está pegando para investir na obra do Cateapuã vai cair do céu. Eu moro no Cateapuã, morava ali perto do canal, e eu sei o que é a dor deste canal na vida das pessoas. E óbvio que eu quero que esse problema seja resolvido não só no Cateapuã, como em toda a cidade de São Vicente, porque isso acaba com a dignidade das pessoas. As pessoas ficariam a noite toda dentro de casa, tirando água dentro de casa, e vocês sabem como vem a água para dentro de casa, o que vem na água de esgoto para dentro de casa das pessoas. Todo mundo imagina que eu estou falando aqui. Então, isso acaba com a dignidade das pessoas. E no dia seguinte você perdeu todos os seus móveis. Aí você lembra que na semana anterior você já tinha perdido todos os seus móveis. Você não tem absolutamente nada. De tal modo que o problema de enchente aqui de São Vicente tem que ser resolvido, sim, mas de uma maneira séria, coerente, concreta, respeitando o dinheiro público e não com ações fantasiosas tão apenas em momento eleitoral para satisfazer do voto do eleitorado para ficar mais 4 anos à frente da prefeitura municipal. Porque é isso que está ocorrendo. A maneira como está sendo procedido a reforma do canal do Cateapuã não vai dar resultado nunca. E agora, qual é o prazo que eles deram? Para o ano de 2021. Por que deram o prazo do ano de 2021? Porque não vai ser resolvido. Ia ser em 2020, os 30 milhões que pegaram. Agora 2021. E aí a coitada da população do Cateapuã não vai ter resolvido, e a coitada da população de Vicentina vai ter que pagar esses 30 milhões por meio de aumento de alíquota de IPTU. Porque depois da eleição, certamente vem aí um carnê e um projeto de lei votado para aumentar a alíquota de IPTU para toda a cidade vicentina. E a sociedade vicentina ficar vítima de um governo extremamente incompetente, que é o governo do Pedro, e mal intencionado. Porque ele sabe que isso não vai resolver, ele sabe que está trabalhando com falácias, e acima de tudo, quanto de dinheiro já veio para o canal do Cateapuã? Por que você não pega toda essa documentação e pede a instauração de inquérito no Ministério Público? Porque você pode ter certeza, Vitor, que uma vez eu sendo prefeito, tudo isso vai ser encaminhado ao Ministério Público. E se o Ministério Público ficar inerte, eu represento a Corregedoria Nacional do Ministério Público. Porque eu não tenho um rabo preso e medo de absolutamente ninguém. Eu vou em caminho para o Ministério Público, o Ministério Público vai ter que investigar. Porque o Ministério Público é obrigação dele investigar. E se o Ministério Público ficar inerte, eu represento a Corregedoria Nacional do Ministério Público. A Corregedoria do Ministério Público. Se o Ministério Público não gostar, paciência. Ele que trabalha de uma maneira institucional. Porque tem um monte de obra parada aí e a inércia do Ministério Público. Que não coloca essa cambada de vagabundo na cadeia. Que fica desviando dinheiro público. Quanto de dinheiro já foi desviado do canal? E não é de agora. Quanto de dinheiro é desviado desse monte de obra pública que tem aí parada? Quantos esqueletos de prédio público a gente encontra aqui em São Vicente parado? Cadê os procedimentos investigatórios para definir o autor do crime, para definir a responsabilidade criminal, para colocar essa cambada de vagabundo na cadeia? Desculpe extravasar dessa maneira, mas esse é o sentimento da sociedade. Você pode ter certeza. Eu não tenho qualquer tipo de receio de ser investigado pelo Ministério Público. Minha vida é correta. E é função do Ministério Público investigar. Uma vez sendo eleito prefeito de São Vicente, a porta da administração pública municipal vai estar aberta ao Ministério Público, assim como abri a porta do PROCON quando fui coordenador. E se o Ministério Público não atuar, eu mesmo assinarei o ofício de representação à Corregedoria Nacional do Ministério Público. Todo mundo, todas as instituições vão ter que trabalhar de maneira independente aqui na cidade de São Vicente. Comigo, Vitor, não vai ter, como ocorreu no passado, filha de promotora com cargo na administração pública, não. Como no passado todo mundo sabia que filha de promotor tinha cargo na administração pública, não. Que tinha promotor que engavetava tudo de administração.
Você pode ter certeza. Você, promotor de justiça, vai ter toda a tua liberdade de atuar. Eu vou ser um parceiro apresentando provas, mas atue. Porque se você não atuar, eu mesmo represento você junto à Corregedoria do Ministério Público aqui no estado de São Paulo, a Corregedoria Nacional do Ministério Público, nas questões de ordem federal, na Corregedoria do Ministério Público Federal. E assim funciona. A instituição tem que ser independente. Estou muito tranquilo com relação ao meu posicionamento. Eu quero entrar para ser um prefeito honesto. Vou abrir a administração pública para o Ministério Público investigar, passar limpo. Doa a quem doer. Não estou aqui pedindo apoio para absolutamente ninguém. Eu estou vindo aqui apresentar meu programa de gestão e eu vou trabalhar dessa maneira. Não tenho qualquer tipo de aliança com organização criminosa. Pelo contrário, organização criminosa no meu governo não fica na administração. Pronto. É alguma coisa contra a organização? Não é contra a organização. Eu estou ali defendendo o interesse da sociedade. Eu estou ali defendendo o interesse da sociedade. É o melhor serviço público para a população. Qualquer tipo de prestador de serviço que queira se locupletar ilicitamente em cima da população vicentina não vai ficar se eu for o prefeito municipal. Chega de prefeito banana, chega de prefeito que não tem pulso. Vocês querem um prefeito que não tenha pulso? Não vota em mim, cara. Tem um monte aí que é candidato que não tem pulso, que é banana, que tá apresentando um programa de gestão pra enganar a população, porque tá muito mais preocupado com seus interesses pessoais do que com o interesse da população. É simples. Mande dinheiro pra eles, apoie eles, não precisa votar em mim. Porque se votar em mim, acabou a graça, acabou a palhaçada. Os órgãos têm que trabalhar, pronto. E vai ser dessa maneira. Eu não tô aqui pedindo apoio para absolutamente ninguém. Eu tô definindo que se eu for o prefeito, a situação aqui em São Vicente vai ser completamente diferente. De prefeito banana, fraco, que tem medo de tudo, São Vicente já teve muito. Agora a gente vai dar um basta com relação ao meu posicionamento aqui. Não é nada pessoal contra absolutamente ninguém. Aquilo que for de interesse à população vicentina, fica. Aquilo que não for de interesse à população vicentina, sai. Eu não quero 10%, 5%, 0,5% e qualquer proposta dessa para mim ou qualquer tipo de secretário vai ter que ser encaminhado para o Ministério Público para se investigar e pode ser quem for. Pode ser amigo meu. Quem não presta tem que estar fora. Tem que estar fora. Eu não vou trabalhar com vagabundo. Eu não vou trabalhar com pessoa que seja decente, que não seja decente. Dentro da máquina pública municipal tem muita gente decente, tem muita gente honesta e que é a maioria do servidor público. Mas quem não presta vai estar fora. Acabou. É só não me apoiar. É só eu não ganhar para prefeito. É só eu não ganhar, apoia o A, o B, o C, tem um tanto candidato aí, tem 7 candidatos aí. Tem muito candidato decente, correto. Tem outros candidatos que parecem ser decente, a gente sabe dos acordos e os conchavos que estão fazendo, e isso aí não vou citar nomes, correto? Comigo funciona dessa maneira. E se eu não ganhar eleição para prefeito, vou fazer aquilo que eu mais gosto, sou advogado, faço júri, amo minha profissão. A vida é assim. Colocar duas perguntas... Pode colocar duas perguntas de ouvinte. Do Betinho? Isso. Ah, tem a do Betinho ainda. Então espera aí. A do Betinho, então a gente encerra que o tempo já está avançando. A Sandra diz o seguinte: nós precisamos de um prefeito que administre para a população pobre e não prefeito que faça obra para os ricos na hora da praia. Tipo, moro há 20 anos na mesma casa, aqui na minha rua não tem asfalto. 20 anos, como esses políticos explicam isso? Então essa questão do asfalto. E a outra que eu já emendo é da Silvana Rodrigues. Quanto à legalização fundiária, tem imóvel há 30 anos aqui no Jardim Rio Branco que a prefeitura não permite tirar escritura. Tenho pago já. Pago impostos muito caros. O que pode ser feito em relação a isso? Então, rapidinho aí essas duas perguntas. Com relação à pergunta da eleitora que fez a definição entre morador rico e morador pobre em São Vicente, vou ser muito sincero para você. Hoje em dia tá todo mundo pobre em São Vicente. Não tem ninguém rico e ninguém pobre. Deve ter 2, 3 pessoas que têm dinheiro em São Vicente. O restante é pobre. Vou ser muito sincero. A gente tem que melhorar a atividade econômica em São Vicente. Nós temos, a Silvana falou de regulação fundiária, a gente tem que fazer a regulação fundiária da área continental de São Vicente, a gente tem que industrializar a área continental de São Vicente, valendo-se do privilégio
que nós temos aqui no Porto de Santos, o maior porto da América Latina, que movimenta 1/3 das exportações do Brasil. Nós temos um parque siderúrgico em Cubatão. Em breve nós teremos ali um complexo aviário em Praia Grande voltado à exportação. O que está faltando? Um complexo logístico voltado à exportação. Você acha lógico ter uma indústria em Presidente Prudente, compra o aço de Cubatão, o aço vai até Presidente Prudente, produz lá e vem exportar pelo Porto de Santos, encarecendo o produto e perdendo competitividade internacional, quando isso poderia ter sido feito aqui em São Vicente? Você faz uma regularização fundiária da área continental. No Mato Grosso tem algumas ações em que a própria Defensoria Pública, conveniada com as prefeituras, numa ação política muito bem organizada, colaboram muito no ajuizamento de ações coletivas de regularização fundiária. Você pode implantar isso aqui. O órgão público municipal tem que ser o grande articulador junto a demais instituições públicas para promover essa regularização fundiária da área continental de São Vicente, facilitando a vida dos moradores, criando uma alternativa na área continental para que você possa ter condições jurídicas de serem instaladas empresas exportadoras aqui em São Vicente, para você gerar emprego, gerar renda à população de São Vicente, porque gerando emprego e gerando renda, notadamente você vai gerar mais receita para o orçamento, de tal modo que você consiga fazer a operação financeira de todos os equipamentos públicos. Esse sim é um projeto lógico, execuível. Como eu vou falar em investimento se eu não crio alternativa, se eu criar receita para esse investimento? Uma pessoa que fala em investimento sem ter receita para esse investimento é um demagogo. Você pega o programa de gestão de muitos dos candidatos, só fala em investimento, 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 mas ele não fala como ele vai criar uma alternativa financeira para fazer a operação de tudo isso. Ele está levando inverdades às pessoas que acreditam nas suas mentiras, para depois acabar com o mínimo e a única coisa que a pessoa tem. Sabe o que é? É esperança. Ou a gente tem um discurso sério para a população vicentina, ou a gente vai ficar com esse discurso demagógico. Então, Rodrigo, respondendo as duas ouvintes com a mesma resposta. São Vicente, todo mundo tá pobre. Essa é a realidade. A gente precisa fazer a população ficar rica. E nós precisamos resolver um tripé do desenvolvimento econômico municipal. Aumento de PIB, aumento de renda per capita e aumento de orçamento. O que a gente vai fazer? Como que a gente vai alcançar esse objetivo? A indústria representa 7% do PIB municipal. Só que São Vicente está numa cidade, num local geograficamente muito propício ao crescimento da indústria de exportação, por conta do Porto de Santos, que representa 1/3 das exportações brasileiras, e os produtos manufaturados, dentre eles veículos automotores, máquinas agrícolas e peças, tem uma representatividade muito grande dentro das exportações, na posição 9ª. Correto? Temos em Cubatão um parque siderúrgico, e teremos logo à frente, em Praia Grande, um complexo viário voltado à exportação. A gente precisa criar as alternativas para que empresas exportadoras venham se instalar na cidade de São Vicente. Porque diretamente uma indústria, se a gente conseguir 6 mil empregos direto, indiretamente a gente consegue mais 30 mil. E a gente sai de um mercado, de uma população em que só 40 mil pessoas estão ocupadas e passa para uma população com uma ocupação de 76, 80 mil pessoas contribuindo. De tal modo que a operação da máquina pública fica muito mais sustentável e saudável para a operacionalidade de todo o serviço público. Se a gente não pensar de uma maneira pragmática, lógica, e explicando um planejamento de gestão com começo, meio e fim, como você vai captar recursos para poder estar investindo, você vai ficar num discurso falacioso. Não adianta ficar falando de uma maneira genérica. Poxa, a população precisa de respostas concretas, de ações concretas, planejadas, em que seja respeitada a temporalidade de cada ato. Sob pena de ficar sempre o cachorro correndo atrás do rabo. Pelo discurso que eu estou vendo dos demais candidatos, eu temo algumas pessoas assumir a administração pública a partir do ano que vem, porque em 6 meses, trava completamente a administração pública municipal, de tal modo que a administração pública não tem a condição de comprar uma caneta, um leite para uma criança, um insumo no hospital, por conta do discurso demagógico que está apresentando. É impossível
o cumprimento do programa de gestão de inúmeros candidatos com o orçamento que tem. Ponto. Essa é a realidade da população vicentina. A gente tem que aumentar esse orçamento. Mas você não vai aumentar de uma hora para outra. Então você vai ter que reduzir a máquina pública, as ações essenciais, para o orçamento atual conseguir cumprir isso e criar essa alternativa jurídica de regularização da área continental, para você que crie essa alternativa econômica, que é a sua industrialização, para que por meio da industrialização você consiga aumentar o PIB, orçamento e renda per capita por meio de aumento da atividade industrial, aumento da atividade da construção civil, mercado imobiliário e comércio, gerando renda, gerando emprego para a população e gerando orçamento. Essa é a visão que a gente traz, de uma maneira muito concisa, transparente e clara. Janelle, a gente já estourou o horário do programa. Eu tenho uma pergunta que eu vou pedir para você ser extremamente objetivo, que é a pergunta do Betinho Campos, que a gente faz para todo candidato, conforme prometido a ele. Ele pergunta o seguinte: o que você empenharia em troca do seu mandato e, no caso de você fazer uma má administração, perderia o seu penhor? De forma simbólica, obviamente. Não, excelente pergunta. É o seguinte, o Betinho, eu estou apresentando um programa de gestão extremamente possível de ser realizado. Porque a dignidade de uma pessoa, ela tem que ser sempre respeitada. Eu quero passar o ano que vem, ou o pós-eleitoral, ganhando ou perdendo da mesma maneira, andando na rua de cabeça erguida, cumprimentando as pessoas e conversando com as pessoas. Porque aquilo que eu falei durante o momento eleitoral era possível de ser aplicado. Eu não tenho ambição, Betinho, de ser prefeito a qualquer custo da cidade de São Vicente, não, pelo contrário. Se eu tiver a confiança da população de São Vicente, de poder conduzir a população de São Vicente dentro de uma realidade muito difícil que serão os próximos 4 anos de gestão aqui de São Vicente, dentro dessa proposta que eu estou apresentando, que é execuível, estou muito que bem. Agora, prometer aquilo que eu não posso cumprir para poder ser eleito a qualquer custo e depois eu ter que ficar me escondendo e abaixando a cabeça, você pode ter certeza, Betinho, isso eu não vou fazer. Se for para mentir, tô fora. Prefiro perder o processo eleitoral e volto a fazer aquilo que eu amo, que é advogar e fazer júri. Porque faço isso com grande satisfação. Sou advogado criminalista e sabe qual é o seguro? É a fiança advogado criminalista? É a vida. É você chegar pro seu cliente, dar o teu preço e falar com ele: ó, isso é possível ser feito, aquilo não é possível ser feito. Você vai ser condenado, o entendimento jurisprudencial é esse, as provas do processo é esse, e graças a Deus sou advogado há 10 anos na área criminal e nunca tive problema com o cliente. Por quê? Porque eu fui correto, fui decente, fui leal. Com a população eu estou apresentando um programa de gestão sério para ser leal, para ser correto, para mostrar para a população que é possível e que não é possível fazer. Porque se a população votar em mim e eu for eleito prefeito municipal, a população está ciente daquilo que é possível. Eu não precisar abaixar a cabeça na rua, não. Pelo contrário. Eu ando na cidade de São Vicente, caminho na cidade de São Vicente, que agora eu vim para cá a pé, porque eu moro aqui no INSS, você, encontrar vaga ali no centro é muito ruim. Eu vim a pé, você vai, cumprimenta um, cumprimenta outro. Então a minha vida aqui na cidade de São Vicente. Passando o processo eleitoral, eu vou continuar morando aqui. Eu tenho as pessoas aqui, a minha família mora aqui. Então, não tem por que eu me envergonhar minha família, entendeu? Beleza. Muito obrigada, Janelle, pela sua participação. Obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Acho que deu para esclarecer bastante.